Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Agora a gente finalizou a nossa API aqui do nosso curso Fundamentos Dev. A gente criou a nossa API ali com todo o CRUD, né? A gente já está criando uma movimentação, seja ela uma entrada, uma saída, já está visualizando, já está removendo, tá? Já está editando. Agora nós vamos partir para a parte do front-end. E lembra que eu expliquei que o front-end é a parte visual, é a parte que a gente vê? Exatamente, aqui nós vamos começar a trabalhar então com a parte visual da nossa aplicação. Até agora o que a gente fez não é nada visual, né? A gente trabalhou ali somente no operacional, agora nós vamos de fato começar a fazer o visual, onde o nosso cliente, o nosso usuário, ele vai ver o nosso sistema, né? A nossa aplicação que nós estamos desenvolvendo. E para isso nós vamos utilizar o React. E antes da gente começar, eu vou rapidamente aqui explicar um pouquinho o que é o React, né? Alguns dos motivos para a gente usar o React, tá? E por que ele foi criado. Bom, o React nada mais é, sendo assim bem direto ao ponto, é a junção de JavaScript, HTML e CSS, tá? É coisa que com HTML lá você consegue fazer também, mas ele traz outras coisas aqui que se a gente não utilizasse ele ficaria um pouco mais complicado. Então eu quero que você entenda o seguinte, da mesma forma que o Node, tá? Quando eu for explicar para vocês, o React ele não é uma linguagem nova. Nós vamos continuar utilizando o JavaScript para desenvolver nele, tá? O React ele é uma biblioteca onde ele traz, lembra que eu expliquei sobre os pacotes? Então, o React ele é um pacote, traz algumas coisas prontas para a gente, tá? Para facilitar o desenvolvimento. Então você pode estar entrando no site react.dev, pode estar olhando, né? É um framework bem tranquilo, ele mostra aqui como utilizar e tudo mais. Existem outros no mercado, como o React, existe o Vue ou Vue, como alguns pronunciam, né? Não sei exatamente qual é o de fato correto. E existe o Angular também, tá? Existe aí uma grande discussão, qual é o melhor, uns gostam de Angular, outros gostam de React. Cara, não se atente com isso. Tá? Aprenda ele, depois que você aprender React, pelo menos o básico, depois você vai para um Vue, depois você vai para um Angular e você estuda e vê qual que se encaixa melhor no seu dia a dia, qual você se sente mais confortável. Os três vão fazer exatamente a mesma coisa, os três são uma biblioteca, um framework, né, para desenvolvimento front, tá? Front-end. Então vão fazer exatamente a mesma coisa, mas um cria de um jeito, outro faz de outro, um cria-se um componente de tal maneira, o outro é um pouco diferente, mas todos vão ter o mesmo resultado no final, tá bom? E aí eu trouxe para vocês aqui alguns pontos interessantes do React, né? Alguns motivos e por que ele foi criado. Primeiro, a gente tem uma facilidade de gerenciar o estado da nossa aplicação. Vou explicar o que é isso, não se preocupe, não vou entrar neste mérito agora, tá? Mas a gente tem várias informações ali e é muito mais fácil de gerenciar isso com o React, né? Utilizando aí Vanilla, por exemplo, né? Que é o JavaScript puro ali, ficaria um pouco mais complicado. A gente tem um pouco a questão de performance, né? Então ele já traz isso melhor para a gente, né? Naturalmente, ali nativamente, digamos assim, é mais fácil com o React, tá? Também a gente pode ter um proveito, né? Um reuso de código através de componente. Então a gente cria esses componentes. O React, o que a gente mais faz é criar componentes, tá? É o que a gente mais faz aqui no React. No Vue também, no Angular também, tá? Então é justamente para isso, né? Cria-se um componente e toda vez que eu precisar exatamente fazer a mesma coisa, eu simplesmente importo aquele componente, tá? Não preciso ficar escrevendo, copiando código, enfim. Ele torna mais fácil a manutenção do código, né? Justamente por você ter um componente isolado em algum lugar, por você ter aquilo ali, enfim, é muito mais fácil, tá? Você vai ver isso, vai entender melhor a hora que a gente for desenvolvendo, e quando você entender mesmo sobre o React, você vai ver que isso aqui faz todo sentido, tá? Ele traz uma consistência em diferentes plataformas, e ele traz uma facilidade na questão de teste, e no debug que a gente precisa fazer, tá? Então esses são alguns pontos aqui bem interessantes sobre o React. E tudo isso aqui que eu estou explicando, ele basicamente se encaixa no Vue, se encaixa no Angular também, tá? Mas hoje, primeiro que o React foi o primeiro que eu aprendi, né? E eu me apaixonei, gostei no sentido de
Eu estudei ele, me aprofundei nele e hoje eu não vejo sentido de querer me aprofundar em outro, tá? Que vai fazer exatamente a mesma coisa. Mas eu não defendo o React não foi feito para resolver todos os problemas do mundo. Não, tá? Existem outros, existem melhores, existem piores, existem da mesma forma. Eu sou da seguinte opinião, né? Não fique defendendo, não ache que só o que você sabe é o que vai resolver todos os problemas do mundo. Então eu sei que existem views, sei já trabalhei com ele, já vi um pouco sobre Angular, já trabalhei com ele também, mas no meu dia a dia, em todas as empresas que eu trabalhei, sempre eu procurei algo com React, porque é o que eu me sinto em casa, tá bom? Show de bola! E para criar um projeto, né, antigamente existia o Create React App, deixa eu mostrar rapidinho para vocês, tá? Que ele é um setup ali moderno para você criar um projeto com React, mas hoje em dia ele não é mais utilizado, porque ele se tornou meio que obsoleto, né? Ele se tornou meio que ultrapassado, antigo, né? E ele tem alguns probleminhas ali, tá? Que o Vite já resolve, tá? Então ele também assim como o Create React App, né? Ele é um setup para a gente criar aqui os projetos em React, tá? Então eu vou abrir meu terminal e lembra que a gente criou uma pasta, né, chamada Fundamentos Dev? Eu vou entrar nessa pasta aqui com o meu terminal. Deixa eu só navegar aqui. Fundamentos Dev, tá aqui. Deixa eu só aumentar o zoom para vocês verem. Beleza, então eu tenho a pasta Backend, que é a nossa API que nós criamos. Maravilha? A gente vai entrar aqui em guia e descendo aqui um pouquinho, ó, o Vite ele cria outros projetos também, né? Como o Vue, como o Vanilla, que eu expliquei, que é JavaScript puro, sem nenhuma outra biblioteca, e assim por diante. Ele tem o React e o React em TypeScript também, como todos os outros, tá? E ele nos ensina aqui a criar um projeto utilizando o Vite, tá? Então, ó, a gente usa o npm create Vite, né? Pasta latest aqui para pegar a versão mais nova, dá um nome que a gente quer, passa um template e utiliza o Vue. Lembra que eu comentei que eu gosto de utilizar o Yarn? Pois bem, quando a gente estava desenvolvendo nossa API, eu utilizei somente o npm, né? E aqui agora então, para vocês entenderem, né, que eu falei do Yarn, mas acabei não utilizando, eu vou utilizar o Yarn aqui então para fazer a criação, instalação e tudo mais aqui, o gerenciamento de pacotes, tá? Então eu vou copiar isso aqui, ok? Vou abrir o meu terminal, vou colar e aqui, ó, no lugar desse Vue eu vou trocar para React, né? Que é um template que eu quero, que é do React. Vou voltar um pouquinho e ele está escrito aqui, ó, My Vue App, né? Eu vou trocar, que é o nome que eu quero do projeto. Eu vou colocar front-end, ok? Então o comando é esse, ó, yarn create Vite front-end e aí passa o template React. Rafael, eu quero com npm. Seleciona aqui o npm e faz exatamente igual, né? Só tem que colocar o npm aqui, tá bom? Feito isso, vou dar um enter e aqui já tem a primeira diferença, né, para o Create React App que eu expliquei para vocês. Aqui ele já criou o projeto. Se fosse com o Create React App, já estaria ainda demorando, instalando um monte de aplicação, de dependências, perdão. Então, é muito mais rápido, tá? Eu vou entrar aqui agora na pasta Frontend e vou dar um code ponto para abrir o meu VS Code. Se você não sabe o que aconteceu aqui, abre o VS Code, vem aqui em File, clica em abrir pasta e abre essa pasta Frontend que a gente acabou de criar, ok? Ok, então tá aqui o nosso projeto, ele já criou o nosso package. Lembra na nossa API que a gente teve que criar isso aqui manualmente? Ele já trouxe um projeto pronto pra gente. Então vou vir aqui em Vue, vou abrir o meu terminal. E agora lembra que eu estou utilizando Yarn, tá? Então aqui, ó, eu vou dar um Yarn Dev. Como que eu sei? Se a gente entrar aqui no package, lembra que a gente tinha lá os scripts, né, os comandos, ó, ele tem um comando chamado dev. Então se eu dar um Yarn Dev, ele vai dar um erro. Por quê? Perceba que não tem a pasta Node Modules. Mas, ó, tá aqui nas dependências, ele tem vários pacotes. Então, o que lembra que eu falei, se a gente der um npm install, ou simplesmente agora que eu vou utilizar o Yarn, eu vou dar um Yarn, ele vai ler as dependências que precisa, vai fazer a instalação e vai criar pra gente a pasta Node Modules aqui.
e aí sim a gente vai conseguir rodar o nosso projeto, tá? Então tá feito, olha lá, ele criou para nós a pasta Node Modules. Agora eu vou sim rodar aqui yarndev. Ele vai rodar para a gente, ele vai falar, olha, tá rodando local, né? Localhost na porta 5173. É a porta padrão que ele traz. Então aqui eu vou apertar Command, né? E apertar com o mouse e ele já traz uma página HTML para a gente pronta, tá? Ele já traz um sitezinho pronto aqui para a gente, ok? Então temos aqui o nosso projeto criado, tá? Na próxima aula a gente vai entender essa estrutura de pasta aqui, o que a gente tem que começar a mexer, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa próxima aula, vamos começar a entender um pouco aqui dentro do React.